Foi a hora que eu estava vendo no momento e agora já são 4 horas. De novembro de 2019. Eu sonhei. 3h57 da manhã eu acordei. Ou 3h40, não sei muito bem a hora. Foi a hora que eu estava vendo no momento e agora já são 4 horas. Eu sonhei que eu estava aqui na porta da minha casa, enquanto minhas tias estavam fazendo uma festa e estavam dando bolo de maçã. 2 tipos de bolo de maçã. E eu fui experimentar. Nisso tudo, a minha mãe, não, nisso tudo, o meu irmão, um menino daqui que mora perto da casa da minha mãe, estava brincando com o meu irmão, tomando o chapéu do meu irmão. E esse menino, e eu dizia bem assim para esse menino: olha, meu irmão é ignorante. Se ele fizer alguma coisa com você e o seu pai vir fazer alguma coisa com meu irmão, eu garanto a você que o que aconteceu com meu irmão acontece com você. Porque, por mais que seu pai seja policial, a gente não tem medo. A gente não tem medo. A gente não tem medo e faz a mesma coisa que faz com você, nem que aconteça algo com a gente. Eu dizia assim. Nisso tudo que eu falei, fui dormir. E quando eu acordei, veio um redemoinho, tipo como um redemoinho, que descia do céu e vinha para a parte do mar. E ele ficava como várias nuvens no chão, na parte do mar. Ele não ficava no céu. Ele ficava na parte do chão, na parte embaixo, e ficava umas nuvens como se tivesse o céu tivesse nublado, mas ele era bem escuro as nuvens e ficava fazendo zoada como se tivesse trovão e bem alto, fazia uma zoada bem alta. E nisso tudo que fazia zoada, tinha uma parte do céu que era aberta e tudo que era aberto, um pouco aberto, porque ficavam vindo as pessoas, só que as pessoas não vinham como sombra e nem vinha como tipo pessoas, carne, assim como a gente vinha como luzes de pisca-pisca, tipo as luzes eram como luzes de pisca-pisca e, e era bem brilhoso. E quando chegava perto dessa nuvem, caía tudo. Caía pulseira, caía relógio, caía tudo na areia do mar. Caía pulseira, caía relógio, caía tudo. Eu só via as coisas no chão caída e as pessoas entravam nesse redemoinho. E tudo que todo mundo, todas as pessoas já tinham entrado e eu parada de frente a esse redemoinho. E tipo, toda vez, tudo que essas pessoas, todo mundo já tinha entrado, essa nuvem voltava para o céu e limpava o céu todinho, o céu ficava como dia. Porque era de madrugada quando essa nuvem veio. Ele ficava como dia. E tudo que ficava pelo dia, ela pegou Ela pegou e limpou o céu todinho. O céu ficou limpo, limpo, limpo como a luz do dia. E tudo que ficava como a luz do dia, ele aí de repente volta, aí ficava uma nuvem preta, uma luz, como se estivesse fechando o céu.
vinha uma nuvem preta, bem preta mesmo, mais preta do que a luz do dia. Bem preta e fechava o céu, e fechava o céu. E quando essa nuvem, e quando essa nuvem chegava na parte que cobriu o céu todinho, quando chegava na parte do sol, ela ficava como se fosse, ela chegava no sol e ficava como se fosse uma luz minguante, mas não ficava como a luz da lua, ela ficava fosca. E nisso que quando eu andava no meio da rua, ali na rua da casa e quando eu chegava no meio do caminho, eu perguntava à minha irmã, cadê o meu filho? Ela dizia, ele está dormindo. E eu pegava o meu filho nos braços e eu dizia, ó, Priscila, se prepare porque Jesus voltou e já levou o povo. Então eu vou ficar continuando. E eu falava assim com a minha irmã, e dizia, eu vou ficar continuando procurar pessoas, avisar as pessoas para pessoas ficarem cientes. Eu acho que era isso que eu dizia. Acho não, era isso que eu dizia. E na minha mente era isso. E eu saía correndo com meu filho nos braços, porque eu não sentia peso. E meu filho dormindo nos meus braços. E quando eu chegava na casa da minha tia, eu dizia bem assim, cadê a irmã Carla? E ela dizia, ela tá lá dormindo. Eu dizia, será que a irmã Carla foi? Eu falava na minha mente que eu entrava ali na rua da casa da irmã Carla, só que a irmã Carla não morava na minha casa, morava na casa da minha tia, ainda mais ela estava no quintal. Ela não estava de casa. E quando eu entrava no quintal, a irmã Carla morava ali no quintal da casa da minha tia. Quando eu entrava, a irmã Carla estava lá deitada. Eu dizia, irmã Carla, a senhora ficou também, misericórdia. Só que assim, o Marcelo não tinha ficado. Só tinha ficado eu, a irmã Carla e o Marcelo não tava. E o Kaique estava dormindo do meu braço a todo momento. E eu saía correndo no meio da rua e saía no meu. E tipo, a irmã Carla ficava na casa da minha tia. E eu saía andando direcionada e saía gritando no meio das vilas. E ficava, se convertei-vos que ainda dá tempo, o Senhor ainda vai vir a segunda vez. E ficava tentando gritar. Tudo que eu chegava na metade do caminho, saía da vila, dali da rua da irmã Carla, que eu saía da vila, que é conhecida como Vila. Eu não vou nem falar esse nome, que eu tô me tremendo ainda, tô até medo de falar. E quando eu chegava no meio dessa vila, vinha como se tivesse um monte de bicho. Era parecido como se fosse caranguejo. Ele tinha patas como se fosse de caranguejo. Era dois. Era como se fosse pata de caranguejo. Ele tinha um olho como se fosse como o olho de caranguejo. Só que a cabeça dele não dava para ver, tava muito escuro. Eu só sei que ele triturava os prédios todinho. Tudo que ele triturava o prédio, ele ao dia sangue, e ele também quebrava os prédios com as patas. Tipo assim, batia assim, e tava eu e a Itacira do lado. E tudo que a gente andava, eu saía gritando. E ficava gritando pro povo se converter, que ainda dá tempo, que Jesus está voltando. Que dizia, se converta, se converta, se converta, que Jesus está voltando e tal. E tudo que eu dizia isso, o povo não me escutava. E mesmo assim, o povo via tudo e achava tudo normal. E quando eu dizia isso, o... tinha um povo, tinha uns rapazes. Eu chegava numa parte como se fosse favela. E tinha uma parte que o povo ficava tendo metralhadora. Meu Deus, eu ainda tô assustada. Tinha metralhadora. As pessoas, nos homens atirando uns outros. Mas o tiro não chegava. O tiro nem chegava. Aí vinha um policial. Tinha uma mulher como se fosse passando mal. Era como se ela estivesse espumando. E os homens ficavam olhando as metralhadoras porque eles não entendiam porque não atiravam uns nos outros. Isso aí, uns fugiam e o outro ficava olhando a metralhadora porque não entendia. Isso eu carregando o Kaique no braço, o Kaique dormindo. E quando eu chegava perto de uma viatura, a viatura tinha parado porque tinha uma mulher passando mal. Eu via que aquela mulher estava possuída e eu dizia assim, está repreendida em nome de Jesus. E eu repreendi essa mulher. E essa mulher caía no chão. E tudo que essa mulher caía no chão, o povo ficava olhando para mim, o que você fez? Eu dizia, eu não fiz nada.
Eu não fiz nada, essa mulher só estava cheia de demônio. E eu orei para Jesus, para Deus, sei lá, eu nem lembro o que eu falei direito. E eu não quero nem pecar com a palavra. E aí daí eu peguei e saía gritando. E dizia arrepender-os, raça de víboras. Eu ainda falava assim. Arrepender, raça de víboras, ainda dá tempo de se converter. Ainda dá tempo que o Senhor está às portas. O Senhor vai voltar. E daí eu ficava pedindo a Deus que se fosse um sonho, eu queria acordar. E eu, tipo, eu olhava para as minhas mãos, olhava para meus pés e estava bem acordada. Eu dizia, meu Pai, misericórdia, meu Deus, eu não tenho nem como pedir misericórdia. Não tenho nem como pedir, não sei nem o que foi que eu fiz. Eu ficava falando. E tipo assim, Deus não me respondia. E tipo assim, de todos entre eu e o Kaique, quem só subia era o Marcelo, porque o Marcelo foi o único que eu não vi entre a gente. Na nossa união, assim, tipo, como eu e o Marcelo agora somos casados. Tipo, o Marcelo foi o único que não vi. E eu que ficava, mas o Kaique ficava dormindo nos meus braços. Nem acordado o Kaique tava, era nos braços. E eu arrastava com ele. E tipo assim, eu não queria que o Kaique acordasse pra ele não se assustar com o que visse e ele dormindo o tempo todo. Em nenhum momento poderia fazer zoado o que for. O Kaique não acordava. Então, para quem vinha falar, eu estou falando, o meu sonho foi verídico. E o Marcelo foi o único que não vinha, que eu não via. Eu via a irmã Carla, eu me via, eu vi o Kaique. O Marcelo foi o único que não estava. Então, como o Senhor mesmo disse, naquele grande dia, as pessoas que a gente menos imaginar é as que vão subir para cá, para a glória. Então, vamos vigiar e vamos orar enquanto é tempo. Porque no primeiro sonho que eu tive, esse relâmpago era em cima, no céu. Depois, na segunda vez, ele estava no meio do céu e era tipo como um relâmpago, mas era um leão descendo e descia em cada casa. Em cada casa que ele ia salvar, mas tipo, ele pulava muitos para ir. Nenhuma rua, se 3 pessoas daquela rua fossem salvar, era muito.